Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa estrutura de seleção na parte 2. Então, deixa eu projetar aqui nossa apresentação. Essa parte 2 da estrutura de seleção, a gente vai ver mais exemplos de exercício. Qual que é o objetivo? Aprender a utilizar os operadores lógicos e agora com condição composta. E resolver problemas que requerem o uso de estrutura de seleção, simples ou composta, né? Com uma interpretação aí dos enunciados, tá? Então vamos ver um novo estudo de caso aí, um novo problema para ilustrar a nossa necessidade aí. Escreva o algoritmo para informar se um aluno foi aprovado ou reprovado. A gente até já viu alguma coisa desse tipo, né? Sabe-se que para ser aprovado, o aluno deve ter média aritmética maior ou igual a 6, aí a média vai ser referente a 2 provas, e não pode ter mais do que 12 faltas. Opa, então agora já é uma condição composta, né? Porque eu tenho que avaliar a média, maior ou igual a 6, e verificar as faltas dele, né? Não pode ter mais que 12. Então, vamos ver como é que a gente resolve isso, né? Quais os resultados que o algoritmo vai ter que fornecer, uma mensagem aprovado ou reprovado, é isso que está sendo solicitado aqui, né? Se o aluno foi aprovado ou reprovado. O que ele vai receber? Nota 1 e nota 2, e também o número de faltas, porque a gente vai depois, na hora de testar lá, verificar, além da média, também aquela condição, ele não pode ter mais que 12 faltas. Qual que é o processamento que a gente vai ter? Então, vai calcular a média, como a gente já fazia, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E vai verificar agora se a média for maior que 6 e faltas menor que 12, ou seja, é uma condição composta aqui, ó. E tem que ser verdade essa situação aqui, se a média for maior ou igual a 6, e também se faltas for menor que 12. Aí, essas duas condições sendo verdadeiras, eu vou colocar uma mensagem aprovado, senão vai ser reprovado. Daí apareceu essa nossa condição composta. Até agora a gente só tinha visto uma condição simples, tá? Vamos lá. Para fazer uma condição composta, né, ela vai ser formulada com o uso dos operadores relacionais. A gente, então, vai entender quais são esses operadores relacionais. Até agora a gente tinha visto os operadores lógicos, tá? Então vamos ver depois os relacionais também. Os símbolos dos operadores relacionais são, perdão, isso aqui são os lógicos, né? Os lógicos são esse daqui, maior, menor, igual, tá incorreto essa parte aqui, tá? Os operadores lógicos, tá? É que são esses aqui, tá? Operadores lógicos, tá correto, eu que fiz confusão. Operadores relacionais e lógicos. Que faz a relação de uma variável com a outra, os relacionais são esses aqui. Eu verifico a igualdade, se ele é diferente, se ele é maior, menor, maior igual, menor igual. Então, esses são os operadores relacionais. E aí, os operadores lógicos, onde eu posso combinar diferentes relações, são esses aqui, os operadores lógicos. Eu posso usar o e, o ou não. Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Uma condição composta vai envolver diversas condições conectadas por esses operadores lógicos, tá? Então, vamos lá. Os símbolos dos operadores lógicos. E. Então, o e funciona da seguinte forma. O resultado será verdadeiro somente se a avaliação de todas as condições forem verdadeiras, tá? Então, se eu digo A maior que 5 e B maior que 5, então vai ser verdade se as duas forem verdadeiras, tá? Na condição ou, é o seguinte, o resultado será falso somente se todas elas forem falsas. Se alguma delas for verdadeira, eu já tenho a condição
verdade, tá? Então, eu posso dizer, se A maior que 5 ou B maior que 10, se um dos dois for verdade, já a condição composta também é verdade. Agora, se os dois forem falso, então a condição composta é falsa. Aqui, ó. O resultado será falso somente se a variação de todas as condições. Ah, e outra coisa, né? Eu posso ter não só duas, assim, ó. Eu posso ter várias. Então, tipo assim, se A maior que 5, ou B maior que 10, ou C maior que 30, ou D maior que 50, então eu posso combinar diversas condições com diversos operadores lógicos e avaliar isso no total, tá? O não simplesmente inverte o resultado. Se eu disser que tem um não na frente, ele vai mudar, tá? A gente pouco utiliza isso daqui, tá? Então, no Portugal, se média maior ou igual a 6 e, bota a palavrinha E aqui, faltas menor ou igual a 12, então ele vai avaliar isso tudo que está dentro entre parênteses, né? Então, se este aqui for verdade e também essa outra condição for verdade, ele vai escrever aprovado, se não, reprovado, tá? É assim que funciona. Vamos ver aqui o exemplo. Digite a primeira nota, nota 1, nota 2, aqui a quantidade de faltas, calcula a média, escreve a média do aluno e aí ele testa agora. Ó. Se a média for maior ou igual a 6 e faltas for menor que 12, menor ou igual a 12, então ele vai escrever aprovado. Se não, ele vai escrever reprovado, tá? Aí que apareceu a nossa condição composta, onde a condição aqui, ela tem o teste de mais do que uma variável, né? Tem uma condição composta. Muito bem. Vamos ver alguns exemplos aqui de condição composta, né? Vamos imaginar que o meu x está valendo 10, o meu y, a variável y é a letra A, e o z é uma variável que tem o valor menos 1. Então eu posso ter condições lógicas como é que seria o resultado dessas sentenças aqui, né? X é maior que 5, x é 10, maior que 5, então verdadeiro. Essa parte aqui é verdade. Y é igual a A, o Y é igual a A. Então eu tenho verdadeiro e verdadeiro, me dá um resultado final verdadeiro. Tranquilo, tá? A outra avaliação aqui. X é maior que 5, beleza, é verdade. Y igual a B é falso. Mas eu tenho uma verdade ou falso. Então, nessa situação, o ou, desde que um deles seja verdade, eu já tenho o resultado final verdadeiro, tá? Só seria falso se todos eles fossem falsos, tá? Aqui tem um e. X maior que 5 é verdade. E y igual a b? Não, y é igual a A. Então, tem verdade e falso, vai me dar falso. Aqui era verdade, verdade, dá verdadeiro, tá? Esse outro exemplo aqui. X maior que 5. Beleza, é verdade. Y igual a A. Ok, y é igual a A. Então, verdade e verdade vai me dar um resultado verdade. Aí, note que eu tenho que avaliar este resultado aqui dentro do parênteses, para depois que eu tiver esse resultado, olhar o ou z maior que zero. Então, o z maior que zero é falso. Mas como essa parte aqui dava verdadeiro, eu tenho verdadeiro ou falso. Aí me dá verdadeiro, tá? Mas o importante é que tem que resolver isso aqui primeiro, né? Aqui tem outro exemplo, ó. Resolvendo a parte do que está dentro do parênteses. X maior que 5, x maior que 5, no caso x é 10, então isso aqui é verdade. Y igual a b, não, é falso. Então, verdade e falso vai me dar aqui falso. Só que eu tenho a inversão aqui com não na frente, que torna verdadeiro. Então, eu vou analisar verdadeiro, depois de aplicar o não aqui, e z menor que zero. Também o z é verdadeiro. Então, eu vou ter aqui um resultado final verdadeiro, tá? Veja que a resolução dentro do parênteses, ela me dá falso.
mas o não aqui na frente nega isso, faz uma troca. Então, aquilo que eu tinha aqui como falso ficou verdadeiro. E aí, então, eu analiso essa condição verdadeiro e z menor que zero, que também é verdadeiro. Tá bom? Esses são os exemplos aí que a gente tem. Um novo problema aí para a gente olhar. Escreva um programa que calcule a idade de uma pessoa a partir do seu ano de nascimento. Aí o programa deve mostrar a idade e também as seguintes mensagens. Se ele tiver 16 anos ou mais, vai escrever, já pode votar. Se ele tiver 18 anos ou mais, já pode solicitar a carteira de habilitação. Então, calculado aí quantos anos tem a pessoa, vai escrever as duas informações. Se tiver mais que 16, já pode votar. Se tiver mais que 18, com certeza ele, além de poder votar, ele vai poder tirar a carteira de habilitação. Quais os resultados, então, que esse programa vai fornecer? Eu vou ter na saída a idade, que é dado em função ali do ano de nascimento, né? E as mensagens, votar e carteira de habilitação. O que tem de entrada? Eu tenho um ano de nascimento e o ano atual, para poder fazer a continha. O processamento, como é que eu vou transformar isso? Eu vou calcular a idade, dizendo que essa idade é igual ao ano atual menos o ano de nascimento, e aí eu vou testar. Se a idade for maior ou igual a 16, eu vou mostrar isso aqui, já pode votar. E aí faço o segundo teste. Se a idade for maior que 18, já pode solicitar a carteira de habilitação. Então, essa é a situação que vai aparecer aqui, tá? Dependendo do resultado da idade. Vamos lá. Nesse caso aqui, não dá para usar o senão, né? Porque são duas coisas diferentes. Não estou trabalhando aqui com o mesmo valor, né? Um é 16, o outro é 18. Por isso que não dá para usar o senão, tá? Tem que ser dois testes separados, tá? Aqui um outro exemplo, não foi mostrado o resultado daquele código. Escreva um programa que calcule o valor que deve ser pago por um produto considerando o seu preço normal de etiqueta e a escolha de condição de pagamento de acordo com o código, né? Então, na etiqueta, se o código 1 for à vista, ele vai ter um desconto de 10%. Se for diferente de 1, ele vai ser sem desconto. Ah, mas tem mais um detalhe. Se o comprador tiver mais de 60 anos, aí vai conceder 5% de desconto, independente dessa situação aqui. Então, vamos lá. Tem que testar essas condições aqui e, por último, ainda tem que olhar esse detalhe. Que resultados que o programa vai fornecer, tá? Calcule o valor que deve ser pago. Isso daí que a gente vai ter que colocar, né? O valor a ser pago, o valor a pagar. Que insumos a gente vai ter aqui? Ora, tem que mostrar o quê? Se o comprador tiver mais que 60, a idade é importante, a condição de pagamento, né, do tipo se é um ou se é outro, e o preço normal, o preço do produto. Então, veja que tem que ser solicitado todas essas informações aqui. O preço normal, a condição de pagamento, em função desse código, e a idade, para poder dar aquele desconto lá de 5% se for maior que 60. Como é que vai fazer a transformação aí dessas informações de entrada no resultado final? Ora, a saída vai ser aquele valor a pagar, a entrada, o preço normal, condição de pagamento e idade, e o processamento é o seguinte. Se a condição de pagamento for 1, que é esse caso aqui, tem um desconto de 10%. Então, se a condição de pagamento é igual a 1, o valor a pagar é o preço normal vezes 0,90. Para dar um desconto de 10%, é só multiplicar por 0,9, tá? Se não, o valor a pagar é o preço normal, não tem desconto nenhum, tá? Depois ele testa, se a idade for maior que 60, o valor a pagar é esse valor a pagar que ele já tinha,
vezes 0,95, que dá os 5% de desconto. Aqui dá 10%, aqui dá 5%, tá? Então, veja que ele calcula o valor a pagar aqui, que vai ter desconto ou não, dependendo do código aqui, né? Se o código for 1, tem desconto, se não, não tem desconto nenhum. E aí, em cima desse valor a pagar aqui, ele vai tirar 5% se a idade for maior que 60, ok? É assim que funciona, né? Um outro exemplo aqui, ó. Esse é bem legal também. Dá para vocês codificar e depois fazer o exercício se for necessário para treinar um pouquinho mais. Escreva um algoritmo que solicita a digitação das medidas dos 3 lados de um suposto triângulo, A, B e C, e informe se esses 3 lados formam ou não um triângulo. Bom, o triângulo é uma figura de 3 lados em que cada lado ele é menor que a soma dos outros 2. Senão não forma o triângulo, né? Então, isso aí é um ponto que a gente vai ter que testar. Cada lado, se ele é menor que a soma dos outros 2. Que resultado, então, que vai fornecer esse nosso programa, né? Ele vai dizer se é um triângulo ou se não é um triângulo. O que a gente vai informar? Vai informar os 3 lados do triângulo, supondo que um é o lado A, o lado B e o lado C, tá? Qual que é o processamento? Muito bem, vamos verificar. Olha só, tem essa condição aqui, ó. Eu vou verificar se o lado A é menor que a soma dos outros 2. Se o A é menor que o B mais C. Mas eu também tenho que ter certeza de que o B é menor que o A mais o C, os outros 2 lados. E também, se essa condição aqui for verdade, quando eu olho o C, tamanho do C, ele tem que ser menor que o A mais B. Então, aqui eu estou testando as 3 situações dos 3 lados. O A comparado com os demais, o B comparado com os demais e o C comparado com os demais. Agora, para ser um triângulo, todas essas 3 condições aqui têm que ser satisfeitas. Sempre um lado tem que ser menor que os outros 2. Então, aí eu tenho esse E aqui no meio, ó. Se essa condição for verdade e essa segunda aqui também for verdade e a terceira também for verdade, aí eu vou dizer que ele é um triângulo. Se não, não é um triângulo, tá? Vamos ver se tem... não tem esse código aqui, mas vamos aproveitar e vamos fazer esse código aí, então, que eu acho bem interessante nesse programa aqui, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com esses triângulos aí. Deixa eu sair aqui. Vamos chamar o nosso Portugal aqui. Aproveito para falar um pouquinho do Portugal. Então, chamando aqui o nosso Portugal, né? Vou criar um programa novo. Vou colocar aqui, novo arquivo. Já vou chamar aqui o nome dele, né? Eu vou dizer que vou salvar aqui, ó. Vou colocar lá na área de trabalho, na minha área de trabalho. Eu não tenho mais aquela pasta de exercício, vou criar uma pasta nova aqui. Vou dizer que dentro dessa pasta aqui, eu vou colocar então o meu programa chamado T1. Pronto, chamei de programa T1. Vou apagar isso daqui e vou começar então definindo as variáveis, né? Vou colocar como inteiro o lado A, o lado B, o lado C. São as 3 informações que a gente precisa, né? Aí eu vou colocar o seguinte: escreva informe o valor do lado A. 2 pontos e fechou aqui, fechou ali. Beleza? Aí eu tenho leia o nosso A, ok?
Para não ter que escrever tudo, eu posso simplesmente fazer o seguinte, copiar isso daqui, dou um Ctrl+C, certo? Venho aqui, Ctrl+V e Ctrl+V. Então, informo o valor de B, aqui eu leio o B, informo o valor de C, aqui eu leio o C, beleza? Muito bem, agora eu tenho que fazer aquela condição de teste, né? Eu li o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então vamos lá, C, vou abrir aqui a minha condição, né? Abrir aqui, ele vai fechar lá na frente, né? Vou testar o valor do A. Se o A for menor do que o B mais o C, aqui, B mais o C, certo? E a outra condição é o B menor do que o A mais o C, e veja que esse E aqui ó, aparece azulzinho porque é uma das formas, né, que ele reconhece como sendo uma variável. Ah, a propósito, vocês não podem definir aqui, ó, vírgula E, ele não vai aceitar, tá? Ele vai dar um erro. Então, por isso que está como sendo uma palavra reservada, né? A, B e C. O C tem que ser menor do que o A mais o B. Beleza? Então, esse fechar parênteses aqui fechou com aquele lá, ó, por isso que ele mostra, né? Se eu clicar aqui, ele mostra o fechar correspondente. Se eu clicar nesse aqui, ele mostra o abrir correspondente. Aqui, ó, abriu chaves, dou um Enter, ele já cria a outra aqui, ó, alinhado direitinho, né? E ele já faz a indentação aqui, ó. Ele já colocou um espacinho para mim botar o comando seguinte. Escreva sim é um triângulo. Pronto. Então ele vai sair essa frase. Vamos melhorar um pouquinho aqui. Vou botar aqui direitinho. Esse C. E se não fosse um triângulo, né? Vou botar um senão aqui. Senão, escreva. Já vou explicar. Bom, vamos fazer assim. Senão, vou abrir um colchetes para fazer um outro bloco, né? Um outro bloco aqui do senão. Aí você escreva. Não é triângulo. Muito bem. Está errado aqui por quê? Porque faltou aspas duplas aqui, fechar, e aqui vamos acertar triângulo. Tá. Teoricamente, vou salvar aqui, vou rodar. Beleza, informe o valor do lado A, 10. Lado B, 10. Lado C, 10. Sim, é um triângulo. Ah, inclusive um triângulo equilátero, né? 10 por 10 por 10. Vamos fazer o seguinte. Um lado vai ser 10, certo? O outro lado vai ser 8. E o outro lado vai ser 3. O que que dá? Ainda deu um triângulo. Então temos que fazer ele ficar menor, né? É muito simples. Vamos executar. O lado A vai ser 100. O lado B vai ser 5. E o C vai ser 5. Aí não é triângulo, né? Porque se um lado é 100, o outro é 5 e o outro é 5, não dá. Sempre a soma, né, de um tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá? Então, aqui está a condição. Lembrando que, né, ele resolve essa parte aqui, se isso aqui for verdade, resolve essa outra parte aqui e essa. Para ficar mais claro, poderia botar isso daqui entre parênteses. Ficava mais visível, né? Então eu posso botar essa condição aqui para ser resolvida. A terceira condição, e aí é claro, né? Tem mais um parêntese aqui, ó. Então veja que esse parêntese fecha com esse, assim por diante. Então, ó,
Agora, esse parêntese aqui está fechando lá com o último, tá? Esse abrir chaves aqui fecha com essa, né? E assim por diante. Essa chave aqui, ó, fecha com aquela ali. Essa outra aqui fecha com a primeira lá da função, tá? E a última aqui fecha com a primeira do programa. Então, sempre tem que ter essa correspondência, tá? Beleza? Fizemos esse exemplo aí. Relembrando, né? Aqui executa, e aí está pedindo os valores aqui, 45, 6, 222. Não é triângulo, tá? Esse aqui... vou mostrar uma coisa interessante para vocês, que pode ser útil, né? É o seguinte, você tem aqui do lado, ó, da direita, esses nomes das variáveis. Eu tenho a variável A, B e C, tá aqui, ó. É possível que você faça operações durante a execução e queira saber, passo a passo, o que está acontecendo com essas operações, tá? Então, vamos supor aqui que depois de fazer todos esses testes aqui, escrever, eu ainda vou dizer que o A vai receber o valor 22, o B vai receber o valor 44 e o C vai receber o valor 9. Só para mostrar para vocês uma coisa, tá? Quando eu executo aqui, ó, passo a passo, eu posso acompanhar o que o meu programa está fazendo, passo a passo. Então, significa o seguinte, que o conteúdo dessas variáveis aqui, eles podem ser mostrados. Se eu quiser saber o conteúdo dessas variáveis, eu faço o seguinte, eu arrasto essa variável A para cá. Então, eu vou ter aqui, ó, a informação do que tem dentro do A. Eu arrasto o B para cá. E eu vou arrastar o C para cá, beleza? Então, agora vamos executar passo a passo aqui, ó, passo a passo, e o que acontece? Ele está nessa posição aqui, vai executar essa instrução. Próximo passo, ele está com as variáveis A, B e C, né? Agora, ó, ele inicializou A, B e C. Ele está nesse ponto aqui, escreva e informe o valor do lado A. Eu mando executar essa instrução, aparece aqui embaixo, ó, informe o valor do lado. Agora eu tenho que mandar executar o leia, vou mandar executar, aí ele abriu aqui para mim botar o valor. Eu vou botar o valor 450, dou um Enter. Olha o que aconteceu, aquele número que eu informei ali, ó, tá lá. Na memória tem 450. Eu vou dar um próximo passo, ele está ali, informe o valor de B. Mais um, ele vai botar o cursor aqui, ó. O valor de B vai ser também 450. Não, vamos botar 430, tá? Dou um Enter, ele está nesse ponto aqui. Então, ele está indo linha por linha, né? Se eu botar no X, ele cancela para o programa. Aqui vai na linha. Lê o C, informe o valor do C, lê o C. O C eu vou botar aqui é 300. Tá? Dou um Enter. Então, ó, o A está com 450, o B está com 430 e o C está com 300. Então, eu consigo, passo a passo, ver o que está acontecendo nas variáveis, tá? Aí, mais uma aqui, ele testou aquela condição, ele vai escrever essa mensagem. Escreveu ali, ó. Sim, é o triângulo. Ó, olha agora. Ele vai passar por uma instrução que diz que vai botar 22 dentro do A. O A está com 450. Manda executar a instrução, ficou com 22. Aqui, ó, ele vai fazer o B ficar com 44. Pronto, ele jogou em cima na memória 44. E aqui ele vai fazer 9. Instrução seguinte, fez 9, tá? Então, esse recurso de passo a passo serve para você ver o conteúdo das variáveis aqui quando você arrasta nesse ponto. Beleza? Mais um pouquinho aqui, ele vai terminar o programa aí, né? Ele está executando de novo. Vamos executar de novo, passo a passo, tá? Aqui é salvar como, aqui é para abrir uma pasta e assim por diante, né? Abre um arquivo de uma pasta. Muito bem. Outra coisa que eu quero aproveitar para mostrar para vocês é o seguinte. Você clica aqui no Portugal Studio, quando está nessa tela azul aqui, ó.
Olha que interessante, você tem exemplos, então é importante vocês darem uma bisbilhotada aqui, tá? Claro, não adianta vocês olhar o exemplo lá de subrotina, o exemplo de música, que são coisas sofisticadas. Vamos devagarzinho aqui, ó. Vamos ver os exemplos de entrada e saída. Então, ele tem aqui o número digitado, o seu nome. São 3 programas. Vamos ver um exemplo aqui de operação aritmética. Ah, eu quero ver operação simples. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele me traz aquele programa de exemplo, um programa de exemplo de operação simples. Então veja que aqui tem um programa pronto que vocês podem olhar e tirar dúvidas. É um exemplo, ó. Tem digite o valor A, B, aqui ele faz a soma, subtração, multiplicação, tá vendo? Então é muito legal essa parte de exemplos aqui. Portugal Studio, exemplos. Exemplo de prioridade, de divisão por inteiro, potência e raiz. Então, dei uma estudada nesses exemplos aqui, que é bem legal. Seu nome, vou clicar 2 vezes, ele traz aqui, ó, cadeia nome, digite o seu nome, leia nome. Bem simplinho, só para mostrar como é que define isso, né? Vamos ver se tem um outro interessante aqui. Portugal Studio. Prioridades, vamos ver o que ele tem aqui nas prioridades. Clica 2 vezes, está aqui, ó. Nesse exemplo, a operação de multiplicação vai ser executada. Então, ele mostra o resultado, tá? Dá para executar isso aqui, ó. Tá ali, a operação 5 mais 4, para mostrar qual a prioridade, né? O que faz primeiro e tal. Então, vocês podem se valer desses exemplos aqui para dar uma estudada, para até tirar qualquer dúvida aí. Valeu, gente! Então, por hoje é isso daí. Muito obrigado para vocês e até a próxima aula. Vou salvar isso daqui.